Fala pessoal, como é que tá? Ó, 9h15. Falar brevemente sobre o inquérito do STF, né, a intimação do mesmo, né, da instituição Supremo Tribunal Federal, e essa é a minha resposta. Não irei ao depoimento, né, da suposta intimação do ministro Alexandre de Moraes, né, o ministro Alexandre Torquemada de Moraes, e eu não irei pelo seguinte: primeiro, que o inquérito corre sob sigilo, e se eu sou um dos autuados, né, se eu fui citado, mencionado, intimado, eu preciso saber do que se trata para que eu possa então montar a minha defesa. Esse seria o primeiro ponto, que demonstra claramente que todo esse circo armado ele está eivado de vícios, né, que ele contém diversas ilegalidades, ou seja, aquela instituição escrava da Constituição que deve defender ipsis literis a normativa constitucional, eles simplesmente resolvem agir ao arrepio dela. Eles não querem mais respeitar as leis, né? Parecem socialistas disfarçados de democratas. Esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje no Brasil. A intervenção institucional, em que um pensa ser maior do que o outro. E principalmente o judiciário, que está tendo um ativismo exagerado em tudo. O terceiro ponto, né? O primeiro ponto, eu não iria porque tem ilegalidade. O segundo, eu não sei do que se trata, não sei do que se trata o objeto. O terceiro ponto é que até onde sei, segundo fontes da mídia, é que foi por um tweet meu. O inquérito, pelo que eu vi na mídia, se trata de fake news. Se se trata de fake news, então deve ser alguma mentira propagada. Contudo, eu uso meu Twitter com minhas opiniões como cidadão e como parlamentar, né? E arrasto comigo o pensamento de milhares, talvez milhões de brasileiros, né, que defendem o governo do presidente Bolsonaro. Então o artigo 53 da Constituição, ele versa, claro, a Constituição foi emendada, então não abrange mais a imunidade material à área civil, por exemplo. Eu posso sofrer um processo civil por alguma coisa. Contudo, a imunidade material, ela me permite ser inviolável por minhas opiniões, palavras e votos. Inviolável. Desculpem. Só que antes dessa palavra inviolável, eu vou mostrar aqui para vocês. Artigo 53 dos deputados e senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por, prestem atenção, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Temos a emenda constitucional número 35 de 2001, tá certo? Essa emenda aí retira parte dessa imunidade material para outras coisas. Então o que eu quero dizer aqui para vocês, primeiro, vindo para a segunda parte dessa live. Primeiro, respeito total à Polícia Federal. Não é a Polícia Federal que está instaurando esse inquérito. Pelo contrário, o ministro Alexandre de Moraes, ele colocou a Polícia Federal em uma linha muito tênue, muito perigosa, em que parte da sociedade não vai conseguir compreender que, apesar de imoral e ilegal esse suposto inquérito, baseado em ilações de uma parlamentar de São Paulo, que ela sim patrocina robôs, ela inventou que existe um gabinete do ódio, ela inventou que verbas públicas patrocinam isso, que um disparo de um robô é de 20 mil reais, segundo a CPMI da Fake News, composta aí por ela, pelo Frota, né, por figuras aí emblemáticas da política brasileira, né, que só vieram naquela onda gigante e depois, ó, pum, vamos caçar aqui meu caminho. De patriota não tem porcaria nenhuma. Bom, o que acontece é que, com base nessas ilações dela, nessas mentiras, esse inquérito do Alexandre de Moraes é a fake news personificada, né? É a institucionalização da fake news, né? Ele pegou e falou assim: vamos fazer um inquérito. Primeiro, ainda que
eu, na qualidade de parlamentar federal, representando o poder soberano, que é o poder do povo, que eu sempre reverbero aqui, garantido lá no artigo 14 da Constituição, sempre que eu vier aqui opinar, ou na tribuna do Congresso, né, ou na rua, eu sou inviolável porque eu represento o povo. É só por isso. O dia que tiver um crime de fato, meu amigo, aí você desce a lenha. Você está na sua razão. Nesse momento você está fora da sua razão. Na verdade, fora da razão intelectual e da razão moral. Né? Ainda que eu criticar como cidadão e como parlamentar o STF como instituição, ou um ministro como uma instituição, é porque eu quero que ela melhore. Né? As críticas são para melhorar. Se você não quer ser criticado, e parafraseando um ministro que hoje está conhecido a nível nacional, que é o ministro Alexandre de Moraes, parafraseando o senhor ministro, se não quer ser criticado, se não quer ser achincalhado nas redes sociais, não se lance a cargos públicos, não se lance à vida pública. De qualquer maneira, você querer tolir o direito de fala dos brasileiros, sejam elas críticas ou elogios, é totalmente inconstitucional. Isso está no vídeo que o senhor falou. Não sou eu que estou falando não, está no vídeo. Qualquer um que pesquisar no YouTube ou em vários grupos de WhatsApp, esse vídeo está disseminado na sociedade brasileira. Não fui eu não, senhor ministro Alexandre de Moraes. O senhor disse. Eu acabei de plagiá-lo aqui. Vossa Excelência afirmou. Então, eu não irei a esse depoimento, não diz respeito à PF, pelo contrário, a PF ela tem um trabalho sensacional, a PF faz um trabalho sensacional. Só que, contudo, no entanto, porém, todavia, a Polícia Federal, ou a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, qualquer uma instituição, a Polícia Rodoviária Federal, qualquer instituição de segurança pública, elas são obrigadas a cumprir o que está na norma. Se ainda que ativista do judiciário, emite uma sentença, eles têm que cumprir. Ele não pode simplesmente olhar e falar, não vou cumprir. Ele é obrigado. Vários policiais federais simplesmente reclamaram, falaram, poxa, eu não acredito que eu estou tendo que fazer isso. Então a Polícia Federal, todo o meu respeito a todos vocês, que vocês prestam um grande serviço à sociedade brasileira. Agora, eu, como legislador, operador do direito, né, eu não posso compactuar com esse circo. Não vou compactuar com esse circo. Não irei a esse depoimento. Talvez outrora, quando eu tiver acesso a esse inquérito, souber o objeto, em que eu puder ler com calma, constituir um advogado por direito, sabendo montar a minha defesa, aí então temos outro nível de conversa, desde que também o inquérito não seja eivado de vícios e erros e ilegalidades e imoralidades. Desde que ele siga todo o rito do Código de Processo Penal, da Constituição, desde que ele siga toda a norma vigente, não movido por uma vaidade ou por eu acho que. A partir do momento que o nosso ordenamento jurídico passar a caminhar nesse sentido, eu acho que isso não pode, eu acho que, olha, você fala, mas não fala de mim, porque senão a sentença, de mim não. Aí nós perdemos, de fato, a rédea do que é democracia de fato. Lembrando que Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, Prefeituras, Judiciário, STF, que é Judiciário, só que é a Suprema Corte, não representam democracia. Instituições representam o Estado, Estado lato sensu, Estado com E maiúsculo. Instituições não representam a vontade popular, mas estão ali para garantir a vontade popular. Isso é o princípio da democracia.
O princípio da democracia, evidentemente, salvo em casos de conflito, de embate físico, de embate bélico, de autodefesa, evidentemente que as opiniões, ainda que antagônicas, né, elas são respeitadas, elas coexistem. É o contrato social. Você aprende isso em história do direito, filosofia geral. Você aprende. É o contrato social. A humanidade caminha assim. Quando não existe esse entendimento, esse consenso, são onde tem os conflitos, né? Sejam eles civis dentro da própria nação ou sejam intercontinentais. É assim que o mundo funciona, é assim que as pessoas funcionam, né? Várias figuras levantaram, várias correntes doutrinárias, vários entendimentos sobre isso. E não é possível que um ministro que se senta na cadeira do STF, a Suprema Corte, não possa compreender algo tão simples, algo tão comum, algo que um acadêmico do direito compreende. Talvez no primeiro período ele possa compreender quando ele estudar teoria geral, não, a teoria geral é no quarto período, mas quando ele pegar a história do direito, né? Tudo isso, a introdução do estudo ao direito. Então eu não irei por conta desses fatores. Eu não sei do que se trata o objeto. Eu não posso montar a minha defesa. Eu não posso ser pego de surpresa. E claro, mais importante, se se trata da minha opinião, e trata-se da minha opinião, de maneira alguma o senhor pode me intimar. De maneira alguma. Aí o senhor não está mais usando o seu poder institucional. O senhor está usando um pseudo-poder, que o senhor acredita veementemente que possui. O senhor olha na frente do espelho e fala: eu posso tudo. Só que eu tenho uma novidade para o senhor. O senhor não pode tudo. Tá certo? No mais, Brasil está acima de tudo, Deus está acima de todos, força e honra. Tamo junto.